Voltamos, então, para a nossa segunda parte, né? Então, já que o nosso projeto ético-político é um projeto que ele tem esse referencial, então nós temos que, enquanto profissionais, né, nós temos que conhecer e aprofundar e criar, é, formas de poder estarmos debatendo, dialogando, né, sobre esse posicionamento, né, até mesmo porque quando a gente dialoga com a categoria, o serviço social é uma coisa que eu sempre digo, né, o serviço social, mesmo que você faça, você pague o curso, quando você vai atuar, você não é um ser individual, você é coletivo, tá? Então, o serviço social, ele é coletivo. Então, não adianta dizer, olha, no meu lugar, eu faço do meu jeito, eu que paguei o curso, eu que fiz todos os custos, o CRES, o Cefes, ninguém, né, me apoiou nesse sentido, então eu preciso do trabalho e eu vou atuar do jeito que eu consegui compreender. Então, é por isso que a gente fala da questão da perspectiva ética, né? Então, é justamente isso, é ser um ser coletivo dentro de uma questão profissional para que essa profissão ela possa ser reconhecida cada vez mais e continuar sendo uma profissão que ela traz um diferencial dentro dessa sociedade capitalista, né? Senão as pessoas realmente ficam confusas compreenderem, né, todo esse posicionamento e toda essa perspectiva dessa questão do serviço social e do seu projeto ético-político. Então, para que a gente compreenda o serviço social e compreenda o nosso projeto ético-político, é importante a gente compreender um pouco da história de como que foi se constituindo o sistema capitalista e como esse sistema ele traz algumas situações que vão se consolidando dentro de um cenário, de uma realidade. Primeiro, é importante a gente compreender que Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim, cada um a seu tempo e com objetos, né, de estudos, cada um com a sua especificidade, eles vão trazer algumas contribuições e tentar trazer algumas respostas para a sociedade, né? Aquela sociedade pós-feudal. Então, eu sempre falo isso, a gente precisa compreender qual o período que esses clássicos estão dialogando, discutindo na sociedade, né? Então, aquele período em que o sistema capitalista, né, ele está aí se consolidando, passando de algumas fases, está trazendo aí novos cenários de discussões, trazendo novos entendimentos dentro desse período moderno. Então, eles vão retratar para a gente como que é o pós-feudal. Não só ele, como ou eles, mas como tantos outros, né, que são referências para compreender a consolidação do sistema capitalista, Rousseau, né, Hobbes, Maquiavel, e Augusto Comte, né, Kant, enfim, vários que vão buscar compreender esse novo processo que está acontecendo, que não é mais aquela sociabilidade do período feudal. Né? É uma nova sociedade moderna, que agora ela está sendo construída. Imaginemos que vamos para um país, né, e a gente não fala a língua das pessoas, não compreende a cultura, a gente não consegue compreender nada daquilo que está se passando. Ou nós vamos nos adaptar, né, com essa questão, vamos aprender a lidar com essa situação. Agora, imagina todos naquele país que estão tentando se adaptar, né, o que aconteceu com o sistema capitalista naquele momento da Idade Moderna, porque não era mais um modo de trabalho, não era mais as relações, as teorias que existiam, elas não davam conta de explicar essa realidade, né? A forma de
as formas das instituições sociais. Então, tudo isso vai gerando, vai gerando várias inquietudes e esses clássicos, né, esses teóricos, eles vão tentando entender essa realidade e, ao mesmo tempo, elaborar algumas respostas, ou algumas reflexões, ou alguns debates para tentar contribuir com essa compreensão. Essa era o papel, foi o papel, né? Eles trazem essa discussão, eles escrevem cartas, eles para uns para os outros, eles vão para as grandes discussões, eles escrevem, respondem para as pessoas que fazem as críticas, né? Então, ao mesmo tempo, eles estão ali, né, tentando trazer os subsídios para o entendimento dessa sociedade. Né, que é essa sociedade moderna. Então, sociedade moderna é um período agora diferente, né, é um novo contexto que vai se estruturar. Então, anteriormente era o feudo, né, nós tínhamos ali um aspecto de cultura, uma forma de sobrevivência diferente desse que está sendo desenhado agora, pós-período feudal. E é nesse sentido que a gente precisa compreender o que é isso, né? Então, nós temos aí algumas fases do sistema capitalista para que a gente possa compreender até mesmo quando surgem algumas profissões que são especialidades, né? Que vão contribuindo na divisão sociotécnica do trabalho e vão aí contribuindo com o fortalecimento do sistema capitalista. Então, nós temos o capitalismo comercial, que ele veio do século XV ao século XVIII, ainda no sistema feudal, mas já consolidando a ideia desse formato desse novo sistema. Por quê? Porque aqui vai para o comércio, é um comércio onde as mercadorias, né, vai fazer uma questão de mercado, comprar, vender, buscar, né? Então, eu falo muito para o pessoal, às vezes, para a gente compreender esse período, é como a gente está fazendo, por exemplo, olha, eu vou lá em São Paulo e vou fazer uma agenda de compras e vou trazer para as pessoas que alguns me fizeram encomendas, um eu trouxe a mais para vender. Então, esse período do capitalismo comercial é isso, né? As pessoas, então, a Europa, ela vai buscar novas formas de fortalecimento, mas não mais com este modelo feudal. Então, começam-se as navegações em busca de especiarias, em busca de mercadoria, em busca de ouro, em busca de vários produtos que vão dar visibilidade nessa corrida relacionada a esse novo cenário que está se formando. E aí nós temos as colônias, né? As colônias que são descobertas neste momento, que, inclusive, aqui é quando também o Brasil, né, a América Latina, o Brasil, aqui ele vai aparecer como colônia, né? Então, as colônias vão ser o período de expansão colonial, a exploração da colônia, a exploração dos povos, e cada país, por exemplo, a Inglaterra, que vai ali ser responsável pela colonização dos Estados Unidos, ela vai dar ali a sua característica. O Brasil, que é colonizado por Portugal, Portugal vai utilizar o Brasil como um campo de exploração, né? Como uma terra fértil de exploração para produtos, né? Para poder aumentar o seu potencial mercadológico. Então, nesse cenário, nós não temos ainda aqui a característica dos trabalhadores, né, dos operários, porque aqui nós ainda estamos neste processo de transição. E vai acontecer, né, aqui, é que a questão do comércio, a mercantilização, os produtos, eles então vai ser uma forma diferenciada daquilo que estava acontecendo ali no sistema feudal.
E aí, no sistema capitalista industrial, nós vamos ter aqui a Revolução Industrial, século XIX. O século XIX, então, nós vamos ter algumas questões, né, como o imperialismo europeu se fortalecendo nessa perspectiva do sistema capitalista, agora não mais buscando produtos, não mais indo fazer a questão da mercantilização fora, mas produzindo para vender, produzindo para poder fazer esse processo de mercado. E aí, o capitalismo industrial, a Inglaterra, ela vai ser a grande potência, e nesse período, nós também vamos ter a formação de várias profissões que vão ser inseridas para contribuir com o fortalecimento do sistema capitalista, que vão contribuir com a institucionalização desse sistema e com a sociabilidade desse sistema. Então, aí nós vamos ter, anteriormente, nós tínhamos os artesãos, agora eles vão começar a fazer pequenas fábricas familiares, de artesãos familiares, alguns vão ter sucesso, outros não. Os que não têm sucesso, porque eles vão, né, não vão conseguir desenvolver, competir com esse capitalismo industrial, vão se tornar proletários, né? Então eles vão ter que vender a sua força de trabalho, eles vão ter que vender a sua mão de obra, porque eles agora não vão ter mais o espaço e nem o maquinário e nem o que é necessário para o trabalho. Então, se antes ele tinha a tesoura, o couro, se ele tinha as formas de agulha, as linhas, o processo de medição, se ele tinha tudo isso, agora ele tem a sua força de trabalho. Isso não lhe pertence mais. Esse formato de produção agora não é mais nem do artesão e nem dessas pequenas cooperativas ou oficinas familiares, né? Então, agora a industrialização ela vai fazer em escalas maiores, porque agora vai buscar os países para comprar, então, uma concorrência aqui, uma competição de quem vai ficar no topo desse processo hegemônico do sistema capitalista. E é justamente neste momento que nós vamos ter a formação dos operários, né? Porque é preciso que trabalhem nas indústrias, é preciso que trabalhem e é preciso aprender. Então, agora nós temos pessoas que vão trabalhar mexendo parafuso, outro consertando uma máquina, o outro que vai fazendo as medições, o outro que vai tirando a linha, né, quando é uma questão de tecelagem. Então, cada um vai se especializar em uma questão dentro do trabalho. Então, ele não vai ser mais aquele profissional, aquele trabalhador que vai estar fazendo o produto por completo. Então, ele vai se especializando. E aí tem aquele que vai trabalhar na questão administrativa, tem aquele que vai trabalhar no processo da liderança, e aí vão criando as formas e categorias profissionais que vão se inserindo como profissão, o que o sistema capitalista verifica a necessidade que essa profissão ela vai ser útil para o fortalecimento do capital e dá visibilidade. É aqui que surge o serviço social como profissão, porque justamente no momento em que os trabalhadores, eles se reconhecem como trabalhadores, como operário, é nesse momento aqui que nós estamos vendo as grandes discussões de Karl Marx, né, de Engels, e do processo comunista, socialista, de enfrentamento da exploração daquele cenário do sistema capitalista que estava se consolidando, e naquele sistema que se consolidando diferente de hoje, aquele processo de exploração acirrada, em que pessoas morriam, em que não tinha horário de trabalho, em que as pessoas não conseguiam se alimentar, em que as pessoas não tinham férias, que as pessoas
tinham que colocar seus filhos, os homens, seus filhos, sua esposa para trabalhar, porque era necessário para conseguir superar a questão da miséria, da fome, né? E as pessoas adoeciam, e não tinha, não tinha nada. O que que ele tinha? Ele tinha o trabalho e o salário. E esse salário mal dava para que ele pudesse sobreviver, quanto mais arcar com saúde, com especialização, né, para que ele pudesse ter cargos melhores, com a questão de alimentação, com moradia. Então, esse cenário, né, com mortes constantes, trabalho precarizado, insalubre nas fábricas, foi preciso construir o que nós temos hoje, né, que existe uma fiscalização, que existem leis, foi justamente devido a esse processo de luta lá, e que ali Marx, com a intentona comunista, com esse processo de reflexão crítica do sistema, vai trazer a necessidade da classe trabalhadora se constituir como classe para que ela possa enfrentar esse cenário da exploração. Então, isso é uma questão que vai se desenvolvendo e vai ganhando aí essa visibilidade, né? E o serviço social, quando ele surge nesse momento aqui na Europa, né, quando ele não surge aqui com a especificidade para a classe trabalhadora, ele surge como uma especialização no trabalho para atuar, né, no sentido dos serviços sociais, para atuar no repasse desses serviços que estavam sendo reivindicados pela classe trabalhadora, né, as políticas públicas, as políticas sociais desta classe trabalhadora. Então, esta classe, ela vai requisitar para si direitos, e aí, então, é esse direito, né, que é coletivo, que tem a representação do Estado no sentido de manter essas necessidades que o próprio sistema capitalista cria, mas que ele não arca com essas despesas dentro desse cenário. Então, hoje existe o Vale Transporte, né, que paga aí um percentual mais barato. Quem ganha X salários hoje recebe vale-refeição, né? Então, alguns benefícios que hoje não existem são conquistas deste processo que nasce lá atrás. Então, muitas pessoas que passaram por esse processo revolucionário de assegurar essa mobilização dos direitos sociais da classe trabalhadora que nós temos hoje, eles nem vivenciaram esse direito, porque muitos morreram, né? Muitos se colocaram à disposição do projeto societário da classe trabalhadora contra a exploração do sistema, mas não tiveram acesso aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, como a gente tem hoje. Então, como que a gente não dá continuidade a essa luta, né? Então, daí a gente já começa a perceber que a gente precisa compreender esse cenário para que a gente possa compreender por que o serviço social brasileiro, lá em 1980, ele vai fortalecer a classe trabalhadora, né? Porque a classe trabalhadora, dentro do sistema capitalista, ela precisa sobreviver cada vez mais especializada e cada vez mais nesse processo de elaboração e fortalecimento, resistência e enfrentamento do capitalismo cada vez mais acumulador, né, nesse sentido. Mas quando o serviço social surge aqui, ele surge com uma ideia diferente, né, que é a questão europeia, dentro de uma perspectiva mais benemérita, né, porque o serviço social que ele vai estar articulado com os embasamentos de uma sociedade, e uma sociedade que ele tem a questão religiosa como princípio, principalmente a questão da religião católica, né? E é a igreja que trabalha e vai trabalhar a perspectiva social, que lá no feudalismo, né, a questão da doutrina social da igreja, então, que é a questão do tomismo, né, como nós, que vai trabalhar essa perspectiva relacionada a esse processo organizativo da sociedade, trazendo consigo algumas características
conservadoras, né, sobre família, sobre sociedade, sobre o indivíduo, sobre sua relação com Deus, enfim. E aí, esse processo do sistema capitalista, ele não acha que ele tem nada a ver, os capitalistas, com essa questão das necessidades do indivíduo. A necessidade é dele. Se ele tem que trabalhar, é ele que arruma uma forma de trabalhar e venha. Ele tem que estar pronto para ser admitido. Agora, o que ele vai fazer, né, se ele tem roupa, não tem roupa, se tem calçado, se tem comida, se tem casa, isso não é minha responsabilidade. Então, era mais ou menos este pensamento. Então, quem é que cuidava? Era a igreja, era a filantropia, né? Cuidava desses indivíduos para que eles pudessem estar fortalecidos para o trabalho. Mas não era esse cuidado no sentido de torná-lo emancipado, mas era no sentido de torná-lo cativo a essa questão da perspectiva do sistema capitalista. Então, esse cenário que a gente precisa compreender. Então, o serviço social ele surge para fortalecer o sistema como uma profissão do sistema capitalista. Por isso que podemos falar de serviço social a partir do sistema capitalista e a partir deste cenário que a gente está falando aqui, desse processo de reivindicação da classe trabalhadora. Então, não é a classe trabalhadora que reivindica o serviço social, ele surge como uma forma de especialização do trabalho do sistema capitalista para enfrentar este processo de mobilização da classe trabalhadora, para criar uma forma de sociabilidade com esses trabalhadores, para que eles vão recebendo os seus direitos, seus benefícios, e dessa forma eles vão se tornando mais ajustado a esse sistema, né? Então, para que eles não pudessem pensar em mudar o sistema para comunismo, para socialismo, ou pensar outro projeto societário que não esse, que estava em voga naquele momento, né? Então, nós temos esse cenário e outras profissões aqui. Nesse período também nós temos a Primeira Guerra Mundial, né? Então, nós dissemos que a grande potência aqui é a Inglaterra, e depois nós temos o período do capitalismo financeiro, né? A partir dos anos, em 1945, aí, nós temos a Segunda Guerra Mundial, né? Que ela analisa em 1945, e desse capitalismo financeiro é um novo modelo de capitalismo. E quem é agora a hegemonia desse modelo capitalista, que sai vitorioso da Segunda Guerra Mundial? Os Estados Unidos. E é por isso que o Brasil ele vai se aproximar dos Estados Unidos. A referência mundial agora do sistema capitalista não é mais a Inglaterra. O sistema mundial, a partir do capitalismo financeiro, a referência é os Estados Unidos. Ele é a hegemonia que dá as cartas do sistema capitalista, né? Então, que vai trazendo toda a proposta da sociabilidade desse sistema no âmbito mundial. E aí nós temos, né, a partir daí, todo um processo, né, de busca das questões críticas do sistema capitalista, que ele vai cada vez criando várias estratégias, o welfare state, né, e aí vem o neoliberalismo, e vem novamente outras situações para que cada vez mais esse sistema consiga está vencendo as crises, e todas as vezes que tem crises no sistema capitalista e que esse sistema ele passa por um processo de reformulação, a classe trabalhadora é que é a mais prejudicada e é aquela que sofre mais esses embates, porque ela perde direitos sociais, tem grandes desempregos, né? Tem a questão do custo de vida, que fica mais caro. Então, a gente precisa entender desse cenário. Então, justamente no capitalismo industrial, que nós vamos ter aí diferentes, né? Essas teorias que vão dizer, olha, esse sistema é bom, ruim, é o indivíduo que tem que se socializar, ele tem que ser solidário com o sistema, porque do jeito que está, não dá, né? Então, e outro, não, o sistema explora mesmo, é preciso que o indivíduo lute pelos seus direitos. E outro já vai dizer, não, o indivíduo precisa estar além disso, ele é o homem moderno, um novo homem, então ele precisa estar amadurecido e compreender
que ele, para conseguir ganhar visibilidade, ele tem que ir atrás, ele tem que ter mérito, ele tem que buscar. Então, são várias ideias que tem hoje ainda em dia, que a gente tem essas várias ideias, e a gente às vezes não denomina, né, teoricamente, mas cada uma dessas ideias que a gente está falando, que as pessoas falam, né, esses clássicos estudaram, e aí e a gente vai compreendendo. Né? Então, quando fala em ajustamento, a gente fala que é o funcionalismo de Weber, quando fala em interpretativismo, a questão fenomenológica Weber, né? Do Kainin, é a questão dos fenômenos sociais, a divisão social e técnica do trabalho, a sociabilidade do indivíduo, né? O indivíduo como um corpo que tem que funcionar bem, e Karl Marx que vai dizer, olha, não, né? Esse sistema, por mais que o indivíduo lute, esse sistema tem algo que se chama questão de acumulação, que vai prejudicar o desenvolvimento e o andamento de todo o processo social. Enquanto não houver justiça no acesso à riqueza, isso vai continuar acontecendo. Né? Então, esse o segundo momento, né? Nós vamos agora para o nosso terceiro momento, para que a gente não canse muito, né? No sentido das nossas reflexões, e aí a gente vai para o terceiro momento, vem comigo, que a gente agora vai falar um pouco mais sobre as teorias desses teóricos, para que a gente consiga se aprofundar mais ainda. Obrigado. Vamos lá.